Você já parou para imaginar que o dinheiro tem vida própria? Que ele não é apenas um pedaço de papel impresso ou números frios numa tela de banco, mas sim uma presença viva que observa, responde e se movimenta de acordo com a maneira como você o trata? Parece estranho, não é? Mas essa foi justamente uma das maiores descobertas de Florence Scovel Shinn, uma mulher que, em plena década de 1920, ousou desafiar as crenças limitantes de sua época e ensinar algo que até hoje parece revolucionário. O dinheiro tem personalidade e ele reage à sua energia. Florence não era apenas mais uma autora de autoajuda. Ela era uma visionária, uma mulher que caminhava contra a maré numa época em que os Estados Unidos viviam os ecos da Primeira Guerra Mundial e enfrentavam a devastadora Grande Depressão. Imagine o cenário: bancos quebrando, famílias inteiras sem sustento, mulheres confinadas a papéis domésticos, sem voz, sem espaço, sem liberdade financeira. E foi justamente nesse momento de caos e desespero coletivo que Florence surgiu como uma voz diferente, quase profética. Ela afirmava que, antes de tudo mudar no mundo exterior, era preciso mudar a relação interior com o dinheiro. Mas como assim falar com o dinheiro? Como se ele fosse um amigo, um confidente, alguém com quem se pode criar intimidade e respeito. Florence dizia que a maioria das pessoas tratava o dinheiro como um inimigo ou como um fantasma inalcançável. Uns o temiam, acreditando que ele corrompia e afastava da espiritualidade. Outros o perseguiam com desespero, como se fosse sempre insuficiente, escorregadio, inatingível. Poucos entendiam que, para o dinheiro se aproximar, era preciso tratá-lo como um ser vivo, com carinho, reconhecimento e honra. E aqui está o segredo que Florence repetia para suas alunas: se você se maltratar, o dinheiro o maltratará. Mas se você se respeitar, o dinheiro responderá na mesma medida. Essa frase ressoava como um choque elétrico para mulheres que, na época, eram ensinadas a se contentar com pouco, a não questionar, a não sonhar com abundância. De repente, uma professora de artes transformada em guia espiritual lhes dizia que o dinheiro tinha olhos, ouvidos e até coração, e que a forma de falar com ele podia transformar a realidade em menos de 30 dias. Pense nisso. Quantas vezes você já reclamou de não ter dinheiro? Quantas vezes disse frases como: o dinheiro vai embora rápido, nunca sobra nada, dinheiro não dá em árvore? Florence chamava isso de insultos, quase como se fossem ofensas dirigidas a uma pessoa. Imagine tratar um amigo assim, sempre criticando, sempre desconfiando, sempre dizendo que ele não é suficiente ou que nunca faz nada de bom por você. Qual seria a reação desse amigo? Ele se afastaria, é claro. E Florence dizia que com o dinheiro acontecia exatamente o mesmo. É por isso que a sua proposta era tão ousada: tratar o dinheiro como um convidado de honra, um aliado fiel, uma presença amiga. Ela ensinava suas alunas a literalmente conversar com o dinheiro, agradecer por sua chegada, bendizê-lo quando saía para pagar contas e até chamá-lo de volta, como quem convida alguém querido para visitar sua casa mais vezes. Para muitos isso parecia uma brincadeira, mas os resultados eram tão surpreendentes que se tornaram provas vivas de que havia algo profundo nessa prática. E aqui começam as histórias que encantaram centenas de mulheres. Margaret, por exemplo, era uma costureira que vivia de pequenos trabalhos mal pagos. Ela tinha pavor de abrir a carteira e ver apenas moedas, e sempre dizia: dinheiro nunca fica comigo. Quando começou a aplicar os ensinamentos de Florence, tudo mudou. Em vez de repetir frases de escassez, ela passou a segurar cada moeda e dizer: você é meu amigo fiel. Obrigada por estar comigo. Traga mais da sua família para me visitar. Poucas semanas depois, Margaret recebeu uma proposta inesperada de costurar para uma loja elegante no centro da cidade, e sua renda triplicou. Coincidência? Para Florence, não. Era a resposta direta da energia do dinheiro ao novo tratamento que recebia. Outro caso foi o de Sarah, uma jovem viúva que mal conseguia alimentar seus 2 filhos. Desesperada, ela chegou até Florence em lágrimas, dizendo que já havia perdido a esperança. Florence, com sua serenidade quase mística, apenas lhe disse: converse com o dinheiro como se fosse um protetor. Acolha-o em sua vida como você acolheria um amigo que deseja cuidar de você e dos seus filhos. Sarah começou a praticar todos os dias, repetindo:
Dinheiro, eu te recebo com amor. Sei que você deseja o meu bem e o bem da minha família. Em menos de um mês, recebeu ajuda inesperada de parentes distantes e conseguiu um emprego estável que lhe garantiu sustento. Essas histórias não eram isoladas. Repetiam-se como ondas em diferentes vidas, trazendo esperança para mulheres que até então acreditavam estar presas para sempre na escassez. E aqui está a parte mais fascinante. Florence dizia que não se tratava apenas de dinheiro físico. O que estava em jogo era a reconexão com uma força maior, o que ela chamava de design divino. Para ela, o dinheiro era apenas uma das muitas linguagens através das quais a abundância de Deus se expressava no mundo. Quando você falava com o dinheiro, na verdade estava se comunicando com a própria fonte da vida, com o fluxo invisível que desejava constantemente se derramar sobre todos nós. Essa visão mudava tudo. O dinheiro deixava de ser uma obsessão materialista e passava a ser um símbolo espiritual. Era como água, sempre disponível, sempre fluindo, sempre pronta para se renovar. Mas, tal como a água, ele só se aproximava daqueles que abriam espaço, daqueles que construíam um canal limpo, sem bloqueios de medo, de culpa ou de ressentimento. Florence dizia: se você acredita que o dinheiro é sujo, ele não virá. Mas se você o trata como uma bênção, ele o abençoará em retorno. E é aqui que talvez você esteja se perguntando: mas será que isso funciona mesmo nos dias de hoje? Será que não é apenas uma metáfora bonita, uma história antiga que perdeu o valor com o tempo? A resposta, surpreendentemente, é que esses ensinamentos permanecem tão atuais quanto há 100 anos. Afinal, o que mudou? As crises econômicas continuam existindo, as incertezas financeiras permanecem e as pessoas ainda carregam medo e ansiedade em relação ao dinheiro. O que Florence trouxe foi um antídoto atemporal: mudar a forma como nos relacionamos com a energia da abundância. Imagine, por um instante, se você realmente tratasse o dinheiro como uma pessoa querida. Se, em vez de reclamar quando paga uma conta, você agradecesse pela oportunidade de trocar energia. Se, em vez de sentir culpa ao receber, você acolhesse o dinheiro como prova de que é digno, de que é capaz, de que está conectado ao fluxo do bem. Imagine como sua vida poderia mudar se você transformasse cada pensamento de escassez em uma saudação calorosa ao dinheiro, como quem abre a porta da própria casa para receber um amigo de longa data. Florence acreditava que essa simples mudança de atitude era capaz de alterar destinos. E não se tratava de misticismo vazio, mas de um princípio espiritual profundo. A vida responde à sua vibração. O dinheiro, como parte da vida, responde da mesma forma. Se você vibra medo, ele se esconde. Se você vibra gratidão, ele se multiplica. Se você vibra dignidade, ele permanece. Esse é o convite que vamos explorar juntos neste roteiro. Aprender, passo a passo, como conversar com o dinheiro como se fosse uma pessoa, aplicando os segredos de Florence. Ao longo deste caminho, você vai descobrir que o dinheiro pode ser mais do que notas e moedas. Pode ser um mensageiro de abundância, um espelho da sua autoestima e até um canal da sua espiritualidade. E antes de avançarmos, quero te fazer uma pergunta. Você sente que esse ensinamento está despertando algo dentro de você? Se sim, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo os segredos de Florence e de tantos outros mestres da prosperidade. Porque este é apenas o começo. Florence Scovel Shinn acreditava que a relação de uma pessoa com o dinheiro era um reflexo direto da sua relação com a vida, com o divino e consigo mesma. E por isso defendia que o dinheiro deveria ser tratado como uma presença viva, quase como um amigo que entra e sai da sua casa, que ouve suas palavras, sente sua energia e responde à maneira como é recebido. Para ela, o dinheiro não era apenas papel impresso ou números em uma conta bancária, mas sim uma manifestação concreta do fluxo invisível da abundância universal, e cada pessoa que ousasse mudar a forma de se comunicar com ele experimentaria milagres que poderiam transformar completamente sua realidade em poucas semanas. Esse era um ensinamento ousado, principalmente vindo de uma mulher nos anos 1920, quando a sociedade ainda restringia as mulheres a papéis de submissão, dependência
e silêncio. Florence, no entanto, não se intimidava. Ao contrário, usava essa limitação social como combustível para inspirar outras mulheres a se libertarem não apenas financeiramente, mas espiritualmente, entendendo que o dinheiro poderia ser um aliado divino e não um inimigo ou um peso. Imagine uma cena. Uma mulher abre a carteira e encontra apenas algumas moedas. A maioria das pessoas sentiria frustração, desespero, até vergonha. Mas Florence ensinava-se a olhar para aquelas mesmas moedas como sementes vivas, pequenas, mas com o poder de multiplicação infinita. Ela dizia: o dinheiro é como uma criança, e se você o maltrata, ele se afastará. Mas se você o acolhe com amor, ele cresce e permanece. Muitas de suas seguidoras relataram que, ao segurar aquelas moedas e agradecer por sua presença, sentiam uma mudança interna quase imediata. Era como se um peso fosse retirado de seus ombros, como se o medo da escassez desse lugar a uma fé silenciosa, mas poderosa. Essa mudança de postura não era apenas psicológica. Elas juravam que, em poucos dias, começavam a aparecer oportunidades inesperadas. Um convite para trabalhar, uma dívida antiga paga de repente, um presente vindo de alguém distante. Florence dizia que não era coincidência, era a lei espiritual em ação. O dinheiro respondendo ao novo tratamento que recebia. Margaret, a costureira, foi um dos exemplos mais citados por Florence. Antes, vivia reclamando do pouco que recebia. Dizia frases como, nunca sobra nada, ou o dinheiro escorre das minhas mãos. E assim a sua vida era um reflexo constante dessa crença. Costuras intermináveis, clientes que pagavam tarde, falta de reconhecimento. Quando começou a aplicar o método de Florence, tudo mudou. Ela passou a conversar com cada nota recebida como quem conversa com um amigo querido. Colocava o dinheiro sobre a mesa, agradecia e dizia: você é bem-vindo na minha vida. Obrigada por vir. Traga mais da sua família para estar comigo. Pouco tempo depois, clientes diferentes começaram a procurá-la, mais generosas, mais fiéis, e em menos de um mês, sua renda havia triplicado. Florence explicava que não havia mágica nisso, mas sim uma reprogramação espiritual. Margaret parou de amaldiçoar o dinheiro e passou a abençoá-lo, e como resultado, ele abençoou a vida dela. Outro caso impressionante foi o de Sarah, uma jovem viúva que buscou Florence em lágrimas. Ela mal conseguia alimentar seus 2 filhos e dizia que já não tinha forças para continuar. Florence, com sua serenidade inabalável, a orientou. Converse com o dinheiro como se fosse seu protetor. Acolha-o como acolheria um amigo fiel que deseja cuidar de você e da sua família. Sarah começou a praticar todos os dias. Não importava se tinha apenas algumas moedas ou nenhuma nota. Ela fechava os olhos e dizia: dinheiro, eu te recebo com amor. Eu sei que você deseja o meu bem e o bem dos meus filhos. Eu abro as portas da minha vida para você. Em menos de 30 dias, parentes distantes que ela nem imaginava lembraram-se dela e ofereceram ajuda. Logo em seguida, conseguiu um emprego estável que trouxe o sustento que tanto buscava. Para Florence, esse era o exemplo claro de como o dinheiro respondia como uma entidade viva quando tratado com dignidade e amor. E havia ainda Rosa, dona de uma pequena mercearia, que vivia humilhada porque, ao fim do mês, só lhe restava contar moedas e, cada vez que fazia isso, murmurava palavras de ressentimento. Quando conheceu os ensinamentos de Florence, decidiu mudar a forma de lidar com a situação. Em vez de amaldiçoar as moedas, ela passou a segurá-las e dizer: obrigada por estarem comigo. Vocês são a prova de que há um fluxo que não me abandona. Vocês são o início de uma colheita maior. Poucas semanas depois, clientes começaram a aparecer do nada, as vendas aumentaram e sua mercearia floresceu de um jeito que ela jamais havia experimentado. Florence explicava que isso era natural, pois quando alguém muda a energia com que se relaciona com o dinheiro, muda também a energia que emana para o mundo e o mundo responde em consonância. Mas o ensinamento de Florence não parava aí. Ela insistia que não bastava apenas receber o dinheiro com amor, era preciso também deixá-lo ir com gratidão. A maioria das pessoas, dizia ela, amaldiçoa o dinheiro quando precisa pagar uma conta, reclamando e sentindo dor pela saída. Mas isso equivale a tratar um amigo que visita sua casa como um intruso indesejado no momento em que vai embora.
O resultado é que esse amigo pensa 2 vezes antes de voltar. Florence orientava suas alunas a transformar a saída do dinheiro em um ato de bênção. Agradeça pelo serviço que ele prestou, deseje que ele vá ao mundo e retorne multiplicado. Sarah, a mesma viúva, adotou essa prática religiosamente. Sempre que pagava uma conta, dizia: "Obrigado por me servir. Vá e volte multiplicado. Leve minha energia de amor e retorne em forma de abundância." Ela afirmava que depois de fazer isso, as dívidas pareciam pesar menos e até as situações difíceis se resolviam com mais facilidade. Florence explicava que isso acontecia porque o dinheiro, quando tratado como amigo, tinha prazer em voltar. Outro ponto central era a invocação. Florence acreditava que, assim como chamamos um amigo para nos visitar, também podemos chamar o dinheiro para entrar em nossa vida. Não como quem suplica, mas como quem convida com confiança e dignidade. Ela ensinava frases simples e poderosas. Dinheiro, você é bem-vindo em minha vida. Eu te recebo como bênção divina. Entre em minha casa com alegria e permaneça em harmonia. Para muitas mulheres, repetir essas frases diariamente era como acender uma chama interna. Carmen, por exemplo, vinha de uma família marcada por frases negativas. Dinheiro não é para nós, nunca teremos mais do que o básico. Quando conheceu Florence, decidiu romper esse ciclo. Começou a invocar o dinheiro como se fosse um aliado, e em pouco tempo recebeu uma bolsa de estudos que parecia impossível. Mais tarde, tornou-se professora e multiplicou os ensinamentos para outras jovens, provando que romper crenças herdadas é possível. Florence insistia que falar com o dinheiro era mais do que um gesto simbólico. Era uma maneira de reprogramar o subconsciente. Ela dizia que a mente é como uma criança obediente, sempre disposta a acreditar no que é repetido com emoção. Se todos os dias você reclama da falta de dinheiro, a mente registra isso como verdade e cria situações para confirmar essa realidade. Mas se, ao contrário, você fala com o dinheiro com respeito e alegria, a mente também grava isso e começa a atrair experiências condizentes com essa nova visão. É por isso que tantas alunas de Florence relatavam resultados rápidos. Não era mágica, era a resposta natural de uma mente que deixou de vibrar medo e passou a vibrar confiança. Aos poucos, o dinheiro deixava de ser apenas recurso material e passava a se tornar espelho da própria autoestima. Florence dizia: "O dinheiro vai onde é amado, mas foge de onde é temido." E completava: "Amar o dinheiro não é idolatrá-lo, mas reconhecer que ele é um dos canais pelos quais o divino se manifesta em sua vida." Essa visão transformava tudo, porque o dinheiro, antes visto como algo sujo ou perigoso, tornava-se símbolo de bênção e dignidade. O resultado era que mulheres antes envergonhadas de desejar prosperidade, agora se sentiam autorizadas a recebê-la. E ao se valorizarem, o dinheiro também as valorizava. Esse processo começava sempre de forma prática. Histórias de dívidas quitadas, trabalhos conquistados, clientes inesperados, mas logo se aprofundava em um nível espiritual. O dinheiro passava a ser percebido como uma linguagem do próprio universo, um sinal de que o fluxo da vida estava ativo. Quando alguém conversava com o dinheiro, estava na verdade conversando com o divino, abrindo-se para o design maior que sempre quis se manifestar. Florence dizia que a vida é abundante por natureza, e o dinheiro é apenas uma das formas de comprovar isso. Quem tratava o dinheiro como amigo estava, na verdade, abrindo o coração para receber o que sempre foi seu por direito: prosperidade, alegria e plenitude. Esse ensinamento, no entanto, não se limitava ao indivíduo. Havia uma força coletiva que se formava quando mulheres compartilhavam suas experiências. Cada vez que uma contava como transformou sua vida, outra ganhava coragem para tentar também. Margaret inspirava Rosa, Rosa inspirava Sarah, Sarah inspirava Carmen, e assim formava-se uma corrente de fé que crescia a cada novo testemunho. Era como se cada vitória individual fosse um farol aceso, iluminando o caminho para outras. Florence acreditava que esse era um dos maiores milagres. Não apenas a mudança financeira, mas a criação de uma comunidade de mulheres libertas do medo e conectadas ao poder espiritual da abundância. E aqui está a beleza desse ensinamento. Ele não perdeu validade com o tempo.
Ainda hoje, em meio às crises econômicas modernas, às dívidas, às incertezas e à ansiedade financeira que tantas pessoas carregam, a proposta de Florence continua tão atual quanto há 100 anos. Porque o princípio é atemporal. O dinheiro responde à energia que você emite. Se você o amaldiçoa, ele se esconde. Se você o abençoa, ele se aproxima. Se você o trata com amor, ele se multiplica. O convite, então, é simples. Comece hoje mesmo a falar com o dinheiro como se fosse uma pessoa. Agradeça quando ele chegar, abençoe quando ele sair, convide-o quando sentir sua falta e, sobretudo, trate-o com dignidade, como trataria um amigo leal. Porque, como Florence dizia, quando você muda sua relação com o dinheiro, não é apenas sua conta bancária que se transforma, é toda a sua vida que começa a refletir o fluxo da abundância divina. Quando falava sobre conversar com o dinheiro como se fosse uma pessoa, muitos a olhavam com estranhamento, como quem escuta algo fantasioso demais para ser levado a sério. Mas as mulheres que ousaram aplicar esse ensinamento perceberam que o verdadeiro segredo não estava no ato em si de falar com notas ou moedas, mas na transformação interior que esse gesto provocava. E é nesse ponto que chegamos ao grande encerramento desta mensagem. Entender que falar com o dinheiro é, acima de tudo, falar consigo mesmo, com a sua dignidade, com a sua fé e com o seu merecimento. O dinheiro, dizia Florence, é apenas um espelho. Se você acredita que não é digno de prosperar, ele confirma essa crença e se mantém distante. Mas se você se abre para recebê-lo como parte do fluxo natural da vida, ele se aproxima, trazendo não apenas recursos, mas também sinais de que o universo está conspirando a seu favor. Essa percepção leva a uma mudança profunda. O dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um aliado em sua jornada espiritual. Florence sempre afirmava que os resultados financeiros eram apenas a primeira camada de transformação. Sim, era maravilhoso quando uma aluna conseguia quitar dívidas, encontrar um emprego ou ver sua renda aumentar, mas isso era apenas o reflexo inicial de uma mudança mais poderosa, a sensação de estar alinhada com o design divino. Para ela, prosperar não era uma questão de sorte ou de privilégio, mas de sintonia com o fluxo da abundância que sempre esteve disponível. O que impedia esse fluxo eram as crenças de medo, de culpa, de indignidade, crenças que nos foram ensinadas desde a infância, repetidas por gerações e cristalizadas como se fossem verdades absolutas. Ao falar com o dinheiro como se fosse uma pessoa, essas mulheres começaram a quebrar as correntes invisíveis que as mantinham presas, abrindo caminho para uma nova forma de viver. Pense em como esse ensinamento ecoa até hoje. Quantas vezes você já ouviu frases como "dinheiro não traz felicidade", "para ser rico é preciso explorar os outros", ou "quem tem muito dinheiro não vai para o céu"? Essas ideias enraizadas criam uma barreira emocional que nos faz rejeitar, ainda que inconscientemente, a prosperidade. Florence chamava isso de autossabotagem espiritual. Ela dizia: não há nada de errado em desejar dinheiro, desde que ele seja visto como um canal do bem. Rejeitá-lo é rejeitar também a forma como o divino deseja se expressar através de você. Por isso, conversar com o dinheiro não era idolatria, mas sim um exercício de reconciliação. Reconciliação com o fluxo natural da vida, com o direito inato de cada ser humano de viver com dignidade e abundância. Quando você agradece pelo dinheiro que chega, quando o abençoa ao sair, quando o convida a retornar multiplicado, você está, na verdade, curando sua relação com o divino e desfazendo séculos de crenças de escassez. E aqui está um ponto essencial. Essa prática não muda apenas a sua vida individual, mas também tem um impacto coletivo. Imagine uma comunidade inteira de pessoas que, em vez de reclamar da falta de recursos, começa a falar com o dinheiro como quem fala com um amigo fiel. Imagine milhares de vozes agradecendo, abençoando e invocando prosperidade, criando uma corrente de fé que vibra como um campo magnético de abundância. Florence acreditava que essa era a verdadeira revolução. Quando uma mulher mudava sua relação com o dinheiro, ela não apenas transformava sua própria vida, mas também abria espaço para que seus filhos, suas amigas, sua comunidade inteira começassem a vibrar em uma nova frequência. É por isso que tantos testemunhos de alunas de Florence inspiraram outras mulheres a tentarem também.
Cada vitória individual se tornava prova social de que era possível, e essa prova social criava um movimento coletivo de transformação. No encerramento de seus ensinamentos, Florence sempre levava suas ouvintes a uma reflexão mais profunda. Se o dinheiro é uma presença viva, se ele tem olhos, ouvidos e coração, como você tem tratado essa presença em sua vida? Você tem falado com ele com respeito ou com medo? Tem o tratado como aliado ou como inimigo? Tem aberto a porta para recebê-lo com alegria ou a fechado com ressentimento? Essas perguntas continuam ecoando como flechas até hoje, porque cada pessoa que se permite refletir percebe que, muitas vezes, o dinheiro foi alvo de palavras duras, de insultos inconscientes, de rejeição. E quando há rejeição, não há proximidade. É por isso que Florence repetia: se você se maltrata, o dinheiro o maltratará. Mas se você se respeita, o dinheiro responderá na mesma medida. Essa é a chave que encerra todo o ensinamento. Falar com o dinheiro é, no fundo, falar consigo mesmo, é reconhecer o seu próprio valor, a sua própria dignidade. E é nesse ponto que o dinheiro deixa de ser material e passa a ser espiritual. Quando você o trata como uma entidade sagrada, você começa a enxergá-lo como parte da sua conexão com Deus, com o universo, com a vida. Ele deixa de ser apenas o meio para pagar contas e se torna símbolo de uma aliança, a aliança entre você e a abundância. Florence ensinava que, ao elevar o dinheiro a esse status, ele se transforma em um instrumento de cura. Cura do medo, da ansiedade, da escassez que tantas vezes corrói famílias inteiras. Cura das crenças herdadas que limitam gerações. Cura da sensação de indignidade que faz tantas pessoas acreditarem que prosperidade não é para elas. Ao falar com o dinheiro, você cura sua história, cura sua ancestralidade e abre espaço para que uma nova realidade floresça. E talvez você se pergunte, mas como aplicar isso de forma prática no meu cotidiano? Florence deixava claro que não era necessário nada complicado. Bastava criar o hábito de se dirigir ao dinheiro com amor. Quando ele chegasse, agradeça. Quando ele saísse, abençoe. Quando sentir falta, convide-o de volta. Não há momento certo ou errado, não há ritual elaborado, não há regra rígida. O poder está na constância e na sinceridade. Quanto mais você pratica, mais natural se torna, até que essa forma de lidar com o dinheiro passe a ser uma segunda natureza, um reflexo automático de gratidão e confiança. E a partir daí, milagres começam a acontecer, não porque o mundo externo mudou de repente, mas porque você mudou sua frequência interna e o mundo apenas respondeu a essa nova vibração. No entanto, Florence também lembrava que esse caminho exige perseverança. Muitas pessoas começam animadas, mas logo desanimam quando não veem resultados imediatos. Ela alertava: a vida responde no tempo certo, não no seu tempo. Mas se você perseverar, a resposta virá, e virá multiplicada. Esse é um ponto importante para o nosso encerramento. Falar com o dinheiro não é uma fórmula mágica para enriquecer de um dia para o outro, mas um caminho de transformação gradual que, quando praticado com fé, inevitavelmente conduz a uma vida de maior abundância. E essa abundância não se limita a números na conta bancária. Ela se manifesta em oportunidades, em relacionamentos, em saúde, em paz interior. O dinheiro é apenas um dos sinais visíveis de um processo muito mais amplo. À medida que vamos concluindo esta jornada, quero que você imagine algo. Feche os olhos e visualize o dinheiro como uma pessoa à sua frente. Como ele estaria olhando para você neste momento? Com desconfiança porque sempre ouviu suas queixas e reclamações? Ou com carinho porque tem sido acolhido e respeitado? O que você gostaria de dizer a ele agora neste instante? Talvez seja a hora de pedir desculpas pelas palavras duras do passado. Talvez seja o momento de abrir os braços e dizer: eu te recebo como bênção. Eu reconheço que você é um presente divino. Eu te convido a permanecer em minha vida. Essa visualização simples pode ser o início de uma nova fase, o ponto de virada em que você começa a transformar não apenas sua relação com o dinheiro, mas toda a sua existência. E lembre-se, cada vez que você escolhe falar com o dinheiro como um amigo, você está enviando uma mensagem ao universo de que confia, de que se abre, de que acredita no fluxo da vida. Essa mensagem não fica sem resposta. Mais cedo ou mais tarde, o universo encontra maneiras de confirmar sua fé. E quando isso acontecer,
Quando você vir o dinheiro chegando de forma inesperada, quando sentir a tranquilidade de poder pagar uma conta sem medo, quando perceber que há mais fluidez em sua vida, não esqueça de fazer aquilo que Florence sempre pedia. Compartilhe sua experiência. Conte sua história. Inspire outros a acreditarem também. Porque cada vez que uma pessoa testemunha sua transformação, abre espaço para que outra encontre coragem de iniciar o mesmo caminho. Chegamos, então, ao encerramento deste roteiro, mas não ao fim do seu processo. Porque esse é apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada em que o dinheiro deixa de ser inimigo e se torna aliado. Em que você deixa de ser escravo da escassez e se torna co-criador da abundância. Florence dizia que a abundância não é privilégio de alguns, mas direito de todos, e que cada pessoa que desperta para essa verdade se torna um farol de possibilidades. Você também pode ser esse farol. Você também pode ser o exemplo vivo de que é possível transformar a escassez em prosperidade, o medo em confiança, a culpa em gratidão. Basta começar a falar com o dinheiro como quem fala com um velho amigo, e a vida, em sua generosidade infinita, fará o resto. E antes de nos despedirmos, quero te pedir algo especial. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente que este ensinamento despertou em você uma nova forma de ver a vida, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para continuar acompanhando outros ensinamentos inspiradores. Porque assim como as alunas de Florence inspiravam umas às outras, você também pode inspirar quem está ao seu redor. Sua transformação pode ser a centelha que acende a esperança na vida de alguém. E juntos, podemos criar um movimento de abundância que ultrapassa fronteiras, atravessa gerações e prova que o dinheiro, quando tratado como amigo, pode ser um canal de bênçãos infinitas.